Imagina uma cidade onde, tipo, todos os pesadelos já escritos por um mestre do terror simplesmente coexistem. Um lugar onde o ar cheira poeira, sabe? Poeira e tragédia. E cada esquina esconde um segredo bem perturbador. Nossa, só de imaginar já dá um frio na espinha. Pois é. Bom, duas boas-vindas a quem nos ouve para a nossa imersão de hoje. A nossa missão nessa análise profunda é explorar de ponta a ponta a série Castle Rock. E para isso, a gente trouxe uma bagagem enorme. Com certeza, os nossos materiais de base de hoje incluem entrevistas extensas com os criadores da série, o Sam Shaw e o Dustin Thomason. A gente também mergulhou em análises acadêmicas super densas sobre o conceito do gótico. E sobre a persistência dos segredos nas obras do Stephen King, né? Exato. E não para por aí. Nós também trouxemos guias detalhadíssimos de referências escondidas e, claro, os bastidores do cancelamento prematuro e bem trágico dessa produção. E é bom ressaltar logo de cara para nossa audiência qual é a nossa missão aqui. A gente quer desvendar como os criadores fizeram uma verdadeira engenharia reversa do DNA do Stephen King. Isso. E entender por que esses segredos de cidades pequenas ainda aterrorizam tanto a gente. Sem falar em como as guerras corporativas do streaming podem literalmente enterrar obras de arte muito promissoras. Mas, antes da gente entrar de cabeça, um aviso importante de imparcialidade. Sempre bom lembrar. Sim. Se a gente acabar mencionando qualquer aspecto político sobre corporações ou sobre as dinâmicas sociais da cidade que a série retrata, é fundamental deixar claro que estamos apenas relatando as análises contidas nas nossas fontes, tá? A gente não está tomando nenhuma posição aqui. Exatamente, a gente só está trazendo o que está nos textos. Bom, para entender a magnitude desse projeto inteiro, a gente precisa voltar lá para o ponto de partida. Como é que você transforma mais de 50 romances soltos em uma única narrativa coesa? Olha, eu confesso que fiquei muito surpreso com isso, porque, segundo as entrevistas, a ideia levou uma década para sair do papel. 10 anos. É muito tempo. E o fator decisivo para a coisa toda finalmente andar o elo perdido, por assim dizer, foi o J.J. Abrams. Claro, porque ele já tinha confiança do Stephen King. Pois é. E mesmo assim, o medo dos criadores aguardando a aprovação do King por e-mail era gigante. Eles descreveram a sensação como estar no sopé de uma montanha, apenas esperando a resposta do oráculo. Eu achei essa analogia genial e tem outra analogia que eles usaram nas entrevistas que eu achei fantástica. Eles disseram que tentar decifrar uma história do King foi como pegar um disco voador que caiu lá no Novo México e fazer uma engenharia reversa para entender os componentes. Nossa, sim. Tentar entender como as engrenagens alienígenas do terror funcionam. E a primeira grande decisão que eles tomaram, que acho que foi crucial, foi evitar fazer uma série no estilo Vingadores do Stephen King. Como assim? Um cruzamento exagerado de personagens? Isso mesmo. Eles não queriam aquela coisa extravagante, sabe? Tipo, o cachorro cujo com a cabeça pra fora da janela de um carro assassino desgovernado. Caramba, isso seria um desastre. Totalmente. Então a decisão estética foi focar pesadamente em dramas de personagens. O elenco serviu como uma âncora pra isso. Eles trouxeram atores como o André Holland e a Melanie Lynskey. Que são atores muito mais associados ao drama naturalista do que ao terror, né? Exato. E o maior destaque, na minha opinião, foi a Sissy Spacek, a eterna Carrie a Estranha. Mas não como um monstro. Não, de jeito nenhum. As fontes apontam que ela foi escolhida por causa da humanidade incrível que ela entrega em dramas profundos, como Entre Quatro Paredes e O Destino Mudou Sua Vida. Entendi. Para retratar o horror real de uma demência, que é o que a personagem dela passa na série. Isso. Certo. Vamos desempacotar isso, porque eu tenho uma dúvida. Pensa comigo nessa analogia. Se a série é como desmontar um relógio super complexo ou aquele disco voador que a gente falou, só para ver as engrenagens, focar demais nesses mecanismos internos do drama não corre o risco de perder a alma da história de terror? Olha, as fontes mostram que é exatamente por isso que eles escalaram atores que não são de gênero, porque o verdadeiro terror no Stephen King é psicológico. Então, o sobrenatural fica em segundo plano. De certa forma, sim. Os monstros reais estão dentro das pessoas. A loucura, o trauma, a demência. É isso que assusta de verdade. E isso faz um gancho perfeito para a gente falar sobre a própria cidade, né? Porque, já que o terror da série está tão ancorado nessa realidade humana dolorosa, o cenário físico precisava refletir essa mesma decadência. Com certeza.
O ambiente tinha que exalar uma melancolia muito palpável. E a Castle Rock da série não é tipo aquela cidadezinha das cercas brancas que a gente vê no começo do livro Trocas Macabras. Longe disso. Ela é o puro reflexo da morte da cidade pequena americana. Um lugar onde a taxa de mortalidade é maior que a de natalidade. Cheio de moinhos abandonados e tudo mais. Sim, e eles filmaram a série em Orange, lá em Massachusetts, justamente para capturar a textura real da poeira, o apodrecimento das casas. Dá pra sentir o cheiro do mofo só de assistir. E tem uma análise acadêmica muito interessante nos nossos materiais sobre isso. O Ethan Wobbles e o Thorsten Burghardt escreveram que a série capta a essência da chamada lembrança gótica. Esse termo é fascinante. O que eles dizem sobre isso? Eles argumentam que, a gente vive numa era de redes sociais onde não existe mais privacidade, certo? Então, os pequenos segredos que a gente ainda consegue guardar se tornam ainda mais obscuros, mais aterrorizantes. Nossa, faz todo sentido. Como tudo está exposto, o que fica no escuro ganha muito mais força. Exato. E nessa dinâmica, o passado não desaparece. Ele fica lá, desestabilizando a comunidade constantemente. E os materiais conectam isso direto com aquele conto do King, o It Grows on You, ou A Coisa Cresce em português. Ah, a história daquela casa bizarra. Essa mesma, a casa do Joe e da Cora Newell. No conto, a casa literalmente ganha novas extensões, novos cômodos assustadores sempre que alguém da cidade morre. Bizarro. É muito bizarro. É a pura fisicalidade de um trauma que a comunidade é incapaz de esquecer. Sabe, eu fico pensando aqui. Se o horror de Castle Rock não é só a decadência econômica, e também não são só fantasmas reais, a cidade é meio como um jardim bonito que foi plantado num solo completamente apodrecido. Uma boa imagem. Né? Porque não importa o que você tente plantar ali, o que você construa, a podridão que está debaixo da terra vai matar as flores. As raízes vão absorver esse passado. Isso levanta uma questão importante que os acadêmicos trazem. A estrutura da cidade inteira serve como um símbolo gigantesco para a repressão falha. Como assim, repressão falha? Eles falam sobre o abjeto. Tudo aquilo que a sociedade marginaliza, o que ela tenta esconder e jogar para debaixo do tapete. O problema é que o abjeto sempre retorna. Igualzinho a casa do conto que cresce e se alimenta da morte, sabe? Você não consegue simplesmente enterrar o trauma e achar que ele não vai brotar. Caramba! E essa cidade doente, cheia de segredos e trauma, acabou servindo como um terreno mais do que perfeito para os criadores plantarem aqueles famosos easter eggs literários, né? Nossa, com certeza. E serviu para introduzir um mistério central que testa a sanidade do próprio público. Sim. Eles até usaram um termo nas entrevistas que eu achei muito curioso. Disseram que a série é como uma culinária do focinho à cauda. Snout to tail cuisine. Super obscuras. Conta uma para quem tá escutando, acho que ilustra bem isso. Tá, tem uma cena onde um personagem, o Lacey, comete suicídio no carro. A estação de rádio que tá tocando no painel, um pouco antes, ela pertence ao próprio Stephen King na vida real. Mentira! Sério? Sério. E não só isso, a música clássica que toca em outro momento é exatamente a mesma que o Andy do Fresne ouve pelos alto-falantes em Um Sonho de Liberdade. É um nível de detalhe impressionante. Mas o maior quebra-cabeças da primeira temporada, sem dúvida, é o próprio elenco. Ou melhor, a metalinguagem de um ator específico. O Bill Skarsgård. Ele mesmo. O cara que fez o palhaço Pennywise no cinema. Ele foi escalado para interpretar aquele misterioso prisioneiro que vive numa gaiola lá no escuro. O personagem que é conhecido só como The Kid, o garoto. Isso! E as nossas fontes documentam como a internet explodiu de teorias sobre quem ele realmente era. As teorias são as melhores. Muita gente dizia que ele era o Rei Rubro, né? O Crimson King. Sim, ou até o Randall Flagg. Tem também a teoria de que ele era o Leland Gaunt, de Trocas Macabras. Esse é forte, porque parece que o Bill Skarsgård leu justamente esse livro para se preparar para o papel.
E o nome do Gaunt até aparece num recorte de jornal numa das cenas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Saber dessas referências super profundas e dessas teorias hipercomplexas, isso realmente melhora a experiência de quem está assistindo. Como assim? É que, sei lá, eu me pergunto se isso não transforma a narrativa num mero jogo de curiosidades, num game de trivia de internet em vez de uma história com peso dramático. O que é fascinante aqui é que as análises indicam justamente o contrário. Não se trata de apenas um fanservice vazio para agradar fã na internet. Ah, não? Não. As fontes apontam que essas referências, tipo mostrar a prisão de Shawshank ou citar o cachorro cujo, elas constroem uma memória coletiva. Uma bagagem que o espectador já traz. Exatamente. Criam um espaço psicológico compartilhado entre a obra e a audiência. E isso aumenta a tensão absurdamente. O público já entra com medo daquele ambiente antes mesmo de qualquer coisa ruim acontecer na tela. E toda essa tensão culminou naquele final super ambíguo da primeira temporada, que as entrevistas explicam bem. Aquela cena do rosto dele. Sim, aquele rosto demoníaco e distorcido que o The Kid faz num flash de segundo. Eles revelaram que aquilo era, na verdade, uma maquiagem prática do rosto do ator envelhecido uns 300 anos. Que é genial, porque os criadores disseram que a ideia era deixar para o próprio público decidir no que acreditar. Se ele era de fato um viajante de uma realidade alternativa que envelheceu, ou um monstro ancestral enganando todo mundo. A incerteza é a pior parte do terror. E justo quando toda essa mitologia estava expandindo para os territórios mais icônicos do universo do King, a realidade bateu na porta. A dura realidade da indústria do entretenimento atacou de um jeito bem abrupto, né? É, o final precoce. Mas antes de falar disso, a gente precisa falar da evolução que rolou na segunda temporada. A temporada da Annie Wilkes? Sim, a brilhante origem da enfermeira psicopata de louca obsessão, interpretada de uma forma fenomenal pela Lizzie Kaplan. A atuação dela foi um absurdo. E culmina num final arrepiante. Muito. Pra quem não lembra ou não viu, tem aquele momento final com a Joey, a filha dela. A Annie tá na sessão de autógrafos do autor Paul Sheldon. E aí a câmera mostra que o lugar do lado dela tá vazio. Exato! A sobrevivência da Joey era apenas uma alucinação completa da mente da Annie. Um choque. E a história não ia parar por aí. As nossas fontes trazem uma revelação bem chocante feita recentemente pela atriz Jane Levy. Ela contou que a série estava planejando uma terceira temporada inteira focada na personagem dela, a Jack Torrance. A sobrinha do Jack Torrance. Ela mesma. Seria uma continuação direta focada nos fantasmas de O Iluminado. Imagina isso na tela. Eu fico muito triste só de pensar que a gente não vai ver isso, porque o cancelamento, depois de apenas 2 temporadas, foi bem cruel. E o pior é que o real motivo documentado nas nossas fontes não teve nada a ver com qualidade técnica ou com queda de audiência. Foi tudo estratégia de bastidores. A clássica burocracia de estúdio. A Warner Bros. TV, que era a grande fornecedora do conteúdo para o Hulu, decidiu guardar suas produções. Para alimentar o seu próprio serviço de streaming recém-criado, a HBO Max. Isso. Eles literalmente recolheram os brinquedos e levaram para casa. Então o que tudo isso significa no fim das contas? É de uma ironia muito sombria. A gente tem uma série inteira obcecada em como o passado é inescapável, em como os fantasmas controlam a gente, e no final ela foi apagada pelas guerras corporativas modernas de streaming. Se conectarmos isso com o panorama geral, eu acho que ilustra perfeitamente a vulnerabilidade da arte hoje em dia. Nenhuma obra está a salvo. Nenhuma. Nem mesmo uma propriedade intelectual gigantesca como o multiverso do Stephen King está imune aos caprichos das consolidações e dos monopólios corporativos. E vale mencionar que, na mesma época, a Warner também estava mudando o foco totalmente para a adaptação de A Dança da Morte, o The Stand. Realocação de recursos puros, ignorando quem estava acompanhando a série. Isso é um bom momento para a gente recapitular brevemente a genialidade de Castle Rock. Sim, acho que vale a pena. A série conseguiu traduzir de um jeito muito cru os temas mais profundos do King. O trauma, os segredos de uma cidade pequena, a abjeção. Tudo isso para a televisão, sem depender apenas de sustos baratos e clichês. E por que isso importa para nossa audiência? Importa porque isso convida todo mundo a ser um espectador mais crítico. Com certeza. Ao assistir a uma adaptação ou a uma série original daqui para frente, vale a pena ir além.
Procurar o DNA e os temas ocultos sob a superfície. E, claro, sempre lembrar que o acesso a essas grandes obras está totalmente à mercê dos catálogos voláteis de streaming. É um lembrete meio deprimente, mas necessário. E isso me faz pensar numa última provocação para quem nos ouve agora, baseando-me naquele conto do King, It Grows on You. Ah, da casa que ganha novos cômodos? Isso. Se a casa de Castle Rock construía um novo cômodo escuro e tortuoso a cada vez que uma pessoa da cidade morresse, o que será que essas corporações de streaming estão construindo a cada vez que elas cancelam e enterram prematuramente grandes histórias? Nossa, é uma ótima pergunta. Talvez, e isso é só um pensamento meu, a gente esteja testemunhando a construção de uma enorme cidade fantasma digital. Um cemitério de projetos? Exatamente. Cheia de becos sem saída, com obras-primas incompletas e temporadas que nunca viram a luz do dia, assombrando os servidores da internet para sempre. É algo para se pensar. Enfim, a gente fica por aqui. Até a próxima imersão. Até lá!